O pastor Eliseu Rodrigues entrou em contato comigo e me descatitou. Ele deu a sua versão oficial sobre os fatos e disse exatamente o porquê não respondeu Abílio Santana à altura. E mais, Abílio Santana de fato mentiu quando disse que nunca encontrou o Eliseu Rodrigues. Fica até o final. E aí, meus amigos e haters, está começando mais um vídeo aqui no canal. Esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo, porque aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Primeiro link na descrição aí tem o meu canal de cortes. Se inscreva que já vou movimentar ele, tá? Eu fui fazer a barba ali, eu dei uma cortada aqui, ó. Nossa, ainda bem que parou de sangrar, tava sangrando virado o sarel. Tô aqui tomando o meu cappuccino de avelã, sobrenatural, porque aqui tá meio frio, né? Então tem que tomar um negócio pra esquentar, pra gente começar quente. Então, vamos falar aí sobre essa nova fase aí da treta de um lado só, né? Porque, na verdade, a treta é só do lado do Abílio. Porque a partir do momento que alguém inicia uma treta e o outro lado não se posiciona, não se pronuncia, não liga pra treta, então é uma treta de um lado só, mas que envolve um outro lado, certo? E eu questionei no vídeo anterior do porquê o Eliseu não respondeu Abílio à altura, né? Ou não responder, ou não retrucar, ou não dar ali uma saraivada como ele fez com o Leonardo Salles, certo? Eu questionei, falei, poxa, com o Abílio tá sendo tchutchuca? Com o Leonardo Salles foi tigrão? O que tá acontecendo? Por que o Eliseu tá com a bola baixinha? E aí, eu fiz até uma postagem lá no Instagram que ele reagiu, né, a um story que eu postei. E logo depois ele me mandou uma sequência de áudios, né, de forma totalmente cordial, né, de forma totalmente branda, aí, humilde e tal, né, conversando de boa. E explicou o porquê ele não respondeu e nem vai responder o Abílio Santana à altura. Mas antes dele ter essa atitude, ele fez uma postagem lá que eu achei que era sacanagem. Eu achei que era sacanagem. Eu falei, o Eliseu está de sacanagem. Não é possível. Olha só o que ele postou. Ele postou o seguinte. O crente e a águia quebraram os pés do menino, cabeça, pé e buchada, Jesus, cordeiro e leão, a volta da arca e do arrebatamento ao milênio. Estas e outras mensagens do pastor Abílio marcaram minha infância e adolescência. São para mim inesquecíveis. Ou seja, aqui é um atestado. Peraí, deixa eu tirar aqui. Aqui é um atestado de que ele está com a bandeira branca levantada. Ele está na paz. E outra, isso aqui que eu mostrei mostra da parte do Eliseu um respeito pelo Abílio. Mostra da parte do Eliseu uma reverência ao Abílio. Porque, querendo ou não, gente, vamos ser sinceros. Para quem é das antigas, tá? Eu não tô falando desses Nutelinhas de hoje. Para quem é das antigas, sabe. Abílio foi um dos primeiros nomes dessa era, né, que veio pós-Gideões aí agora, né? Ele foi um dos primeiros nomes a despontar. Eu reconheço que eu conhecia o Abílio primeiro que Marco Feliciano, conheci Abílio primeiro do que o Adeildo Costa, do que Paulo Marcelo, do que Hidecaso Takayama, do que todos esses outros nomes. Os únicos que são mais velhos que o Abílio são Gesiel Gomes, acredito que o Gilmar Santos e o Eliseu alguma coisa. Eliseu alguma coisa, tá? Que são aí mais velhos que o Abílio. Só que o Abílio eu já ouvia desde a década de 90. Eu sou de 92. Meu pai botava lá as fitas, aquelas fitinhas, né, que rodava naqueles gravadores lá, de mensagens do Abílio. Essa mensagem aí que o Eliseu falou, do crente à águia, eu já ouvi essa mensagem. E de fato, o Abílio, ele sabe pregar. Ele tem história. Ele tem uma carreira a zelar. Você pode discordar dele hoje. Você pode discordar de algumas heresias que ele fala, de alguns erros que ele tem. E o Marco Feliciano falou uma coisa muito interessante quando a Vitória Souza, né, teve uma treta aí, né, da forma que ela prega, né,
fazendo alusões, pegando iPhone, pegando um cappuccino de avelã, né? Pegando aí um fone que bateu aqui, quase destruiu tudo. O Marco Feliciano falou uma coisa, olha só. Perdão. Olha só, gente. Eu já errei muito. Já falei heresia. Já errei versículos bíblicos. Já errei passagens bíblicas. Já troquei nome de personagens bíblicos. E isso tudo me ajudou na minha maturidade. E eu vou continuar errando, vou errar também. Ou seja, a pessoa é ser humano. Então, o Abílio falando heresia ou trocando uma coisa ou outra ali, você não pode condenar toda uma história e carreira que ele tem pregando certo. Trazendo uma história certa, trazendo um enredo correto, uma interpretação correta. Porque todo mundo tem. Muita gente zoou o Abílio por causa da casa na praia, né? Muita gente zoou o Abílio que ele falou que Jesus era mágico, fazia assim aparecer. Umas coisas controversas, lógico. Você pode discordar. Mas assim, o cara tem história. Ele tem história. E o Eliseu respeita isso, tá? E eu vou colocar aqui pra vocês o áudio. Uma outra coisa. Eu fiz eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, né? E coloquei o seguinte. De que lado você está? Do pastor Eliseu? Pastor Abílio? Tem que colocar pastor Abílio, né? Senão ele me xinga. Ou da treta? Olha só. A maioria está do lado da treta. A segunda maioria do lado do Eliseu e a minoria do lado do Abílio Santana. Então o povo quer treta. O povo não quer paz e amor. O povo quer treta. O povo quer ver sangue, quer ver desgraça mesmo. Graças a Deus, isso não vai se perpetuar. E aí, o Eliseu, ele respondeu a um story e ele mandou um áudio para mim explicando, né, o porquê ele não vai responder o Abílio e dizendo se já encontrou ou não o Abílio por aí. E dizendo se já interagiu com o Abílio ou não por aí. Vamos colocar aqui? Eu fiz a gravação de tela, então vou colocar aqui na tela para todos nós. Olá, Jadson, boa noite, espero que estejas bem, tudo bem? É o seguinte, cara, eu tenho muito respeito pelo pastor Abílio Santana. Eu tenho acompanhado seus conteúdos ultimamente. Deixa eu falar, ele me inspirou muito na minha infância. Eu prego desde a infância. Muitas mensagens do pastor Abílio Santana me fizeram chorar, me ensinaram a ter coragem de pregar o evangelho independente do público. Eu percebia que ele pregava para vários tipos de público. E assim, quando eu queria ser pregador, o material que eu tinha disponível para ouvir uma palavra e estudar era o pastor Abílio, o pastor Marco. Depois eu conheci o pastor Gilmar Santos. Então eu não vou respondê-lo à altura. Primeiro, ele é mais velho do que eu, né? Ele tem uma história construída muito antes que a minha. Deus tem me permitido construir uma história e eu o respeito muito. A minha esposa hoje estava comentando assim, amor, lembra quando saiu uma notícia que o pastor Abílio Santana tinha levado um tiro na Bahia, alguma coisa assim, em frente a um banco e tal? A minha esposa me lembrou que eu caí de joelhos na hora, comecei a orar e chorar pela vida do pastor Abílio e convidando a minha esposa para orar junto comigo por ele, entendeu? Eu tenho um carinho muito especial por ele. Na campanha dele eu fiz até um vídeo. Eu fiz um vídeo para ele. Muitos políticos pediram, mas para ele, eu conversando com o filho dele, o Misael Santana, eu fiz o vídeo para ele. Depois eles tentaram fazer uma agenda comigo, não deu certo, infelizmente, mas tentaram fazer uma agenda comigo na vigília, acho que é a vigília de antigamente. E em alguns lugares eu tive um contato, sim, com o pastor Abílio Santana. A gente esteve junto em São Pedro dos Crentes. Eu preguei à tarde, ele pregou à noite. Depois nós estivemos juntos em Crato, Ceará, no evento do pastor Adão Santos. Jantamos ali no local que o pastor Adão Santos preparou por trás do púlpito. Eu não entendi, acho que ele esqueceu. Ele falou que a gente não tinha se encontrado pessoalmente. Mas nos encontramos, sim. Lá em São Pedro dos Crentes, quem cantou foi até a cantora Vanilda Bordieri. Lá em Crato, Ceará, foi eu pregando e minha esposa cantando. Então
Então, assim, repito, eu tenho muito respeito pelo ministério dele, pelas pregações dele, que já me impactaram muito na minha infância. Depois eu decidi parar de assistir pregação e só estudar a Bíblia, estudar teologia. Aí eu parei de assistir as pregações, por isso que eu postei lá que são mensagens que impactaram a minha infância e a minha adolescência. Eu saí de Brasília com 12 anos, saí da Bahia para Brasília com 12 anos. Eu morei sozinho em cima de uma igreja, eu ficava sozinho. E eu alugava fitas de pregação na época para assistir. A do Abílio eu aluguei muitas. Bom, tá aí. Tá aí a fala do Eliseu Rodrigues, né? Do porquê ele não vai responder o Abílio. E no áudio que eu mandei pra ele ali, pra vocês repararem, eu parabenizei ele pela atitude, porque se tem uma coisa que eu respeito numa pessoa, é quando ela respeita a história de outra. Independentemente se tá tendo uma treta, se não tá tendo, o cara respeitou a história. Lembra de Davi com Saul? O Davi respeitou a posição e a história de Saul, embora fossem inimigos. Embora Saul procurasse Davi para acabar com ele. E Davi respeitou a posição, né, a história de Saul mediante sendo o rei ali. E a mesma coisa o Eliseu está fazendo. E isso eu falei com ele, olha, parabéns para você. Porque você, independentemente do que o Abílio tenha feito aí, que eu discordo plenamente do que o Abílio fez, o Abílio sim tem história, realmente. E o Eliseu, respeitando isso, subiu no meu conceito. Não quer dizer que eu não vou continuar discordando do Eliseu do que eu já discordo. Isso aí é democracia. O Eliseu discorda de um, de outro, e eu discordo de um e de outro, e tá tudo certo. O importante é manter o respeito entre todos. Só que Abílio, tá aí, tá? O senhor Eliseu Rodrigues não vai te responder. Por quê? O senhor sim tem uma história e ele respeita isso. Inclusive, quando o senhor falou, pastor Abílio, tem que chamar de senhor e pastor, né? Que nunca encontrou o Eliseu Rodrigues, tá aí, ó. Ele tá relembrando o senhor que sim, já se encontraram, que já tentaram fazer agenda com ele, ou o senhor deve ter esquecido, né? Deve ter esquecido, tombando o carro por aí, deve ter batido a cabeça e esquecido desses pequenos detalhes, né? Ou o senhor não esqueceu e queria de fato continuar alfinetando o Eliseu Rodrigues aí, dizendo que nunca viu ele na vida. E ainda dizendo que ele te pediu ajuda porque um site um site estava atacando ele e pediu a sua ajuda para poder parar, cessar esses ataques desse site aí. Todos nós sabemos qual é, né? Então, esse é o posicionamento do Eliseu Rodrigues. Eu apoio esse posicionamento dele, tá? Eu apoio essa postura dele, que está sendo totalmente diferente da treta com o Leonardo Salles, que eu discordei do posicionamento do Eliseu Rodrigues, achei bem inadequado, né? Achei bem assim, de mau tom, né? Um tom acima do que poderia ter sido aquela troca ali, né? O Leonardo expondo o ponto dele, o Eliseu expondo o ponto de vista dele, e seria uma troca boa para todo mundo que estava assistindo, né? Poderiam tirar outras conclusões, mas aí subiu o tom, veio para cá, a mulher do Eliseu já desligou o roteador logo, né? Eu tô achando que Eliseu não quer essa treta com a Bíblia, porque senão, se ele fazer live alguma coisa, a mulher dele vai desligar o roteador, e aí vai virar aquele furdunço, aquele fuzuê, e aí não pode, né, irmã Luana? Não pode desligar o roteador. Não pode. O povo quer entretenimento. Mas, brincadeiras à parte, tá aí a fala do Eliseu Rodrigues. Parabéns, Eliseu Rodrigues, pelo seu posicionamento, tá? Subiu no meu conceito, porque hoje em dia a gente está em falta de pessoas que respeitam a história da outra. Hoje as pessoas só querem subir em cima da história do outro, não quer nem saber, né? Mas respeitar a história não quer dizer concordar com tudo. Respeitar a história não quer dizer que nós temos que ficar caladinho, baixar a cabeça, no sentido não de tretar, lógico, mas de dar a nossa opinião, né? Eu acredito que se o Abílio falar alguma heresia, não quer dizer que a gente respeita a história dele, que a gente vai ficar quieto e não vai falar assim, não, ó, não é bem assim, é assim que funciona. Mas respeitar a história é saber que aquela pessoa teve uma importância naquilo que a gente faz hoje. E o Abílio tem uma importância gigantesca nas pregações no Brasil. Ele que veio desbravando, abrindo o caminho lá, né? Cavando, né? Então isso aí a gente tem que reconhecer, e eu reconheço isso.
independentemente de qualquer coisa. Tanto ele quanto outros grandes pregadores, que hoje, né, infelizmente, caíram aí no ostracismo e ninguém mais lembra quem é, tá? Mas tá aí a versão do Eliseu Rodrigues, tá? E deixa a sua opinião, o que é que você acha, né? Se você concorda com o Eliseu, ou se você acha que ele tinha que responder sim, né? Que ele tinha que colocar o Abílio no lugar dele sim. Coloca aí a sua opinião. Na minha opinião, o Eliseu tá certo, tem que respeitar a história sim. E outra coisa muito importante, ele deu um tapa na cara do Abílio de luva. Ó, de pena. Ó, foi um tapa. Um tapa daqueles. Porque como é que o Abílio agora vai abrir a boca para falar mal do Eliseu? Sendo que o Eliseu, ao invés de retrucar, colocando ele para baixo, colocou ele para cima. O Abílio não tem nem cara para fazer isso, ou seja, ele desconstruiu o Abílio. Ele puxou a escada que o Abílio estava em cima, meu irmão, e o Abílio tomou um tombo daqueles. Se o Abílio voltar a falar mal do Eliseu, é por pura picaretagem e mau caratismo. Porque o que o Abílio esperava era uma outra coisa. E o Eliseu vem colocando o Abílio lá em cima, respeitando a história, enaltecendo a história que o Abílio tem. Como é que ele vai falar mal do Eliseu? Meu irmão, ó, é tapa de luva. Então o que o Abílio vai ter que fazer agora? Baixar a bolinha e ficar na dele, com vergonha, envergonhado. Porque o que Eliseu fez, ele não esperava. Porque a gente sabe que o Eliseu é baixinho brabinho, né? Um baixinho bem brabinho. Então ele esperava uma treta daquelas. Só que acabou. Não tem mais treta. O Eliseu já falou o que tinha que falar. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal aí. E vamos com fé e fiquem crentes.